Cada vez mais representantes russos vêm falando sobre a possibilidade do Alasca ser anexado de novo aos russos. Vai lembrar que hoje é território dos Estados Unidos, inclusive super estratégico. A gente teve inclusive grandes exercícios militares sendo realizados na fronteira ali com o território americano, enquanto Gerasimov, que é o chefe do Estado-Maior, fala que os americanos promovem uma verdadeira corrida armamentista, tanto na Europa como também no continente asiático, alegando que há um duplo padrão que impede qualquer tipo de acordo para controle de armas. Vale lembrar que o Reino Unido anunciou que os americanos estão dispostos a colocar mais ogivas nucleares no seu país. Enquanto isso, a gente tem o Keith Kellogg, que é o representante do Trump para a negociação da paz entre Rússia e Ucrânia, anunciando uma viagem em direção ao continente europeu após a passagem do ano, ou seja, mesmo antes da sentando Trump a cadeira de presidente dos Estados Unidos, o que será que ele quer? Lembrando que ele passará também em Kiev, e a notícia sobre o Igor Kirillov, que foi o representante, o líder russo que foi morto a partir de um ataque ucraniano. Será que os americanos tiveram algum tipo de participação? Qual vai ser a retaliação da Rússia com esse ataque muito significativo da Ucrânia? Para finalizar, falar um pouquinho sobre a Polônia, que está com um método pouco convencional para treinar os seus jovens para o conflito com a Rússia e um conflito na América do Sul que se aproxima cada vez mais. Sim, a gente tem um argentino, Nahuel, oficial das forças argentinas, que foi, entre aspas, sequestrado pelo regime venezuelano, e a Argentina anunciando que se ele não for liberado em um futuro próximo, Nicolás Maduro sofrerá as consequências. Estamos falando de uma guerra na América do Sul? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceiraça do canal. Comprar ou vender imóvel é uma das decisões mais importantes e difíceis da sua vida. Ainda mais num país como o Brasil, em que 60% dos imóveis tem algum tipo de irregularidade, a chance dessa transação te trazer uma dor de cabeça ou eventuais prejuízos financeiros é assim gigantesco. É muito importante você fazer o que no mercado imobiliário a gente chama de due diligence, que na prática significa uma busca completa das informações desse imóvel, garantindo a segurança da transação e protegendo todas as partes envolvidas. Só que, por exemplo, eu, e muito possivelmente você também, nós somos leigos nesse assunto, então a gente não tem toda a capacidade técnica para fazer a due diligence de uma maneira bastante efetiva. Por isso que eu estou oferecendo para vocês o serviço da Legal Check, que consegue fazer de maneira simples, com preço muito competitivo e tirando toda essa parte burocrática da sua cabeça, esse due diligence. Então, para ter a garantia em uma das transações mais importantes da sua vida e ter um negócio muito bem sucedido, o serviço da Legal Check, professor Ricardo Marcílio, recomenda bastante para vocês. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, hoje há uma disputa pelo Alasca. Na verdade, não pelo Alasca em si, mas por toda a região do Ártico. Para quem não sabe, essa região ela é super estratégica, até porque, por conta das mudanças climáticas, cada vez mais o pedação de gelo, vai lembrar que o Ártico é diferente da Antártida. Na Antártida você tem continente e por cima um pedação de gelo com temperaturas muito menores. O Ártico, a temperatura ela é maior, ou seja, o degelo acontece de maneira mais simples, mais fácil, e você não tem continente por baixo, é só um pedação, entre aspas, de gelo que está boiando em cima do oceano. Então, com as eventuais mudanças climáticas, há uma redução dessa porção de gelo. E claro, galera, tem muitos aspectos negativos desse fato, né? Aspectos ambientais, aspectos sociais, mas há aspectos positivos, por incrível que pareça, do ponto de vista econômico e geopolítico. Por exemplo, a gente fala de rotas comerciais que os russos estão, assim, agradecendo. Tanto que hoje, em nível de quebra-gelos para fins comerciais, por exemplo, dentre outros fins militares também, a Rússia está, assim, gastando demais porque sabe da importância estratégica. A gente tem, por exemplo, grandes reservas de combustíveis fósseis, seja gás, seja petróleo. A gente sabe, inclusive, que ali é uma rota, né, comercial, produtos, enfim. E geralmente a ONU delibera que cada um dos países tem direito de exploração do seu litoral, a chamada Zona Econômica Exclusiva, que corresponde até 200 milhas náuticas do seu litoral. Só que quando a gente fala para um ponto, né, que é uma convergência, exatamente o Polo Norte 90 graus, existem vários países limítrofes com o Polo Norte que estão convergindo para esse ponto. A gente fala da Noruega, a gente fala da Dinamarca por meio da Groenlândia, o Canadá, a Rússia, que tem um território gigantesco ali, né, fronteiriço com o Ártico, e claro, os Estados Unidos por meio do Alasca.
Essa região ela é tão estratégica que, para quem não sabe, o Trump, num passado recente, né, no seu primeiro governo, ele até tentou negociar com a Dinamarca uma eventual venda da Groenlândia. A Dinamarca, que não é besta nem nada, primeiro que não quer vender os seus habitantes, tem pouco ali, né, de uma dezena, 50 mil, 40 mil habitantes, talvez não seja muito legal você ser vendido para outro país, né, não é uma coisa muito interessante. E a Dinamarca sabe da importância ímpar que tem o Ártico, principalmente para fins militares. Muito cuidado com a análise geográfica que você faz de um eventual conflito entre as duas maiores potências. Como a gente está acostumado a ver aquele mundo planificado com a Europa no centro, é muito comum a gente pensar que um eventual conflito entre Rússia e Estados Unidos poderia se dar, sei lá, a Rússia disparando mísseis, passando por cima ali de todo o continente europeu, atravessando o Oceano Atlântico e chegando nos Estados Unidos. Não, professor, claro que não. Iria pelo Pacífico, que é muito mais próximo. Poxa, até pode ser que sim, tá? Mas vamos ser sinceros, a região dos Estados Unidos mais próxima da Rússia é o Alasca, que, assim, do ponto de vista populacional, pontos de comando, não desperta tantos interesses, e da Rússia também é uma região tão povoada assim. Talvez tenha alguns pontos ali em Vladivostok, pontos estratégicos, mas muito possivelmente grande parte dos ataques, das retaliações comerciais, militares, viriam pelo polo. E os americanos sabem disso, assim como os russos também, né? Ninguém é besta. Uma corrida pelo Ártico vai ser cada vez mais intensa. Hoje os americanos eles dispõem no Alasca em mais ou menos ali de 20 a 30 mil militares. Vale lembrar que o Alasca ele já pertenceu à Rússia no passado, até a primeira metade do século XIX, quando na segunda metade do século XIX, se não me engano, 1867, foi negociado com os americanos, num valor baixo, por 7,2 milhões de dólares. Claro, eu sempre falo, né? Cuidado com a análise, primeiro, porque baixo, assim, para mim, se eu tiver 7 milhões de dólares, sensacional, né? Aliás, com o dólar que tá valendo hoje, lembrem, quiser comprar dólares, cada vez, Nômade, link na descrição, tá bom? Cupom Ricardo20, 20 dólares aí de cashback, recomendo bastante para vocês. E o dólar, mais uma vez, bateu o maior valor da história, o que mostra a importância de você diversificar os seus investimentos e colocar seus ovos em várias cestinhas diferentes. Uma das mais importantes, claro, é o dólar, tá? Então, link ali no primeiro comentário fixado ou no QR Code aí destacado para vocês. Tem acesso à Nômade, a maior e melhor conta internacional do Brasil. Mas, voltando aqui, além da questão, né, a gente teve 7,2 milhões de dólares, que é um valor baixo também. Poxa, claro que tem que considerar, né, que a gente está falando de mais de 100 anos atrás, então a gente está descontando toda a inflação que aconteceu no período, o poder de compra de 7 milhões de dólares hoje é muito menor do que era 7 milhões de dólares na época, mas para uma região tão estratégica é considerado uma derrota. Por isso que a gente tem Medvedev, que é ex-presidente da Rússia e conselheiro de segurança do Putin, falando que um dia a Rússia reaverá o seu território tão estratégico, parlamentares, apresentadores, mediadores ali das mídias estatais russas também falando sobre o fato. Poxa, será que isso não é coordenado pelo partido, né? Pelo partido do Putin? Claro que é. Então não é o Putin que fala do Alasca, mas são membros importantes. Somado a isso, a Rússia está precisando demonstrar o seu poder geopolítico. Tanto que cada vez mais exercícios militares estão sendo feitos. Os Oreshenik, por exemplo, mísseis balísticos, foram utilizados pela primeira vez, sem ogivas nucleares, mas foram utilizados no campo de batalha contra os ucranianos. Na região, por exemplo, do Mediterrâneo, olha que interessante, cara. A Rússia sofreu uma derrota muito séria, que foi a saída do governo Bashar al-Assad. Até hoje, o Putin não falou uma palavra sobre o fato, hein? O Peskov falou, o Sergei Lavrov, por exemplo, falou, a Maria Zakharova falou, mas o Putin em si não falou. Talvez ele fale no pronunciamento que ele fará na nação no dia 19 de dezembro, mas existem vários outros pontos polêmicos aí para ele falar. Não sei se ele falará sobre essa derrota estratégica. Mas exercícios no Mediterrâneo ele realizou. E também realizou agora exercícios militares no Ártico, mais precisamente nos mares de Bering e de Chukotka, que são duas regiões muito estratégicas. Ah, entendi. O Ricardo falou que a Rússia vai dominar o Alasca por conta das ameaças de parlamentar. Não falei isso. Tanto que o Ministério da Defesa, apesar de ter compartilhado no seu próprio Telegram, deixou bem claro, tá? Que esse exercício, ele não feriu a soberania e não entrou em nenhum tipo de espaço aéreo dos Estados Unidos, que está em conformidade com as leis internacionais.
mas com exercícios militares sendo feitos com a China, com os russos se aproximando do território do Alasca, com movimentações militares acontecendo, óbvio, galera, que é, né, algum tipo de provocação no mínimo, vai? A dissuasão, essa guerra híbrida com propaganda, deslocamento militar, pois isso é muito sensível num conflito tão importante como o que a gente tem hoje. Somado a isso, o Gerasimov, que é o chefe do Estado-Maior, fez uma série de declarações muito polêmicas sobre os Estados Unidos. Falando, por exemplo, galera, que nesse momento os Estados Unidos atiçam grandes conflitos pelo mundo e descumprem tratados de controle de armas que foram estabelecidos na Guerra Fria. E que, aliás, esse papo de controle de armas já ficou no passado, porque é impossível ter o mínimo de confiança graças ao duplo padrão do Ocidente, e que sem confiança é impossível criar um mecanismo de controle mútuo. Então, grande parte dos acordos que foram firmados entre Estados Unidos e União Soviética, ou Estados Unidos e Rússia, pós-final da Guerra Fria, o Tratado New START, por exemplo, eles estão sendo descumpridos, com acusações mútuas, tá? Os americanos alegam que é responsabilidade da Rússia e a Rússia alega, claro, que é responsabilidade dos americanos. O Gerasimov fala que hoje há um aumento do número de armas no continente europeu e também no asiático, falando em particular das Filipinas, e que os americanos promovem uma corrida armamentista ofensiva muito estratégica. No caso do continente europeu, a gente tem uma notícia inclusive hoje, tá? O The Telegraph colocou que o Reino Unido está prestes a receber mais ogivas nucleares dos Estados Unidos. De novo, né? Não tem bonzinho e malvado na geopolítica. A gente tem que tentar analisar com o máximo de frieza possível aqui para passar uma informação que destaque o ponto de vista dos dois lados, né? Sempre falo para vocês, não sou imparcial porque não existe imparcialidade na comunicação, mas eu tento, né? Não é possível 100%, mas tento promover o que os dois lados estão falando para que você, que, galera, tem o máximo respeito aqui, né? Tenta ver as informações com os dois vieses possíveis, tá? O máximo possível. Eu juro que levo muito a sério esse trabalho e respeito muito você aqui que tá vendo o meu vídeo. Mas, enfim, no caso do Reino Unido, por exemplo, a gente teve o The Telegraph colocando isso, lembrando que os americanos já têm cerca de 100 equipamentos B-61 instalados no continente europeu. Do mesmo lado, a Rússia, por exemplo, alega que já que os americanos têm armas posicionadas na Alemanha, na Turquia, no Reino Unido, na França, dentre outros países, é justo que a Rússia também destaque equipamentos, por exemplo, em Belarus. Tem os Iskanders, o Alexander Lukashenko recentemente pediu, por exemplo, os Oreshenik também, entende? Na região, por exemplo, das Filipinas, que foi uma fala também do Gerasimov, acho que não tem tanto a ver com a Rússia, mas sim, claro que também tem a ver, né, que a Rússia tem a sua proximidade, claro, com o Oceano Pacífico, mas é principalmente com os chineses. Vale lembrar que aquela região é super estratégica, o chamado Mar do Sul da China, ou Mar da China Meridional, e conta hoje com cerca de 1/3 de todo o comércio do planeta passando por aquelas águas, 1/5 de toda a pesca mundial e cerca, pessoal, não dá para estimar, né, porque são poucos precisos aí, foi pouco explorado, mas grandes reservas de combustíveis fósseis. Só que a China alega que por questões históricas, culturais, comerciais, tudo aquilo deveria pertencer a ela. As Filipinas querem pescar, aí tem jato d'água, tal, e a gente sabe que os americanos têm milhares de militares ali posicionados e até um acordo de defesa com Marcos Ferdinand Jr., atual presidente do país, que é um acordo que promete que caso a China ou qualquer país faça algum tipo de dano às Filipinas, os americanos prometem defender aquele país. Então sim, os americanos promovem uma corrida armamentista, é fato. A gente teve, inclusive, o Gerasimov colocando que não dá para fugir. Os americanos, nesse momento, já estão em guerra com a Rússia, alegando que os mísseis Ataque-MS que foram destacados pelos Estados Unidos, mísseis de longo alcance, e que já foram utilizados pelos ucranianos para atacar pontos sensíveis da Rússia, mostram que os Estados Unidos estão envolvidos diretamente no conflito. Só que vai lembrar, tá? A Rússia fala muito isso, principalmente agora do governo Biden. Mas quando a gente vê o governo Trump, o próximo governo dos Estados Unidos, a fala ela se ameniza um pouco. Tanto que representantes da Rússia já falam que estão ansiosos para trabalhar, por exemplo, com o Trump. Porque o Trump promete tentar estabelecer, e eles querem ouvir, qual vai ser a proposta de paz com a guerra Rússia-Ucrânia. Inclusive o Kate Kellogg, que é o general que foi nomeado pelo Trump para promover um acordo entre Rússia e Ucrânia, ele já prometeu que mesmo antes do Trump ascender a cadeira de presidente, que só vai acontecer no dia 20 de janeiro, ele vai viajar em direção ao continente europeu, passará por algumas cidades estratégicas, Roma conversando com a Giorgia Meloni, Paris conversando com Macron,
Será que ele estará até lá? Não, acho que sim, tá? Conversando com Macron, não falou de Berlim, né? Mas pode passar também pela Alemanha, vai passar por Kiev e não falou de Moscou, ou seja, não deve passar também pela Rússia. Mas o Kate Gallup promete tentar promover uma proposta entre Rússia e Ucrânia. Vai lembrar, galera, que essa proposta, pelo menos pelo que a gente sabe, tá, não agrada o Zelensky, porque o Zelensky ele coloca que ele até aceitaria ceder alguns territórios, desde que a OTAN prometesse que a Ucrânia entraria para a OTAN, entraria para a organização. Nem o Mark Rutte, que é a liderança da OTAN, muito menos o Trump, presidente dos Estados Unidos, demonstram apreço, tá, por essa ideia do Zelensky. O Trump, aparentemente, ele vai querer que os dois países negociem e caso um dos países se recusem a negociar, muito possivelmente ou vai ajudar mais a Ucrânia caso a recusa seja por parte da Rússia, ou vai deixar de ajudar a Ucrânia caso a recusa seja por parte dos ucranianos. É uma proposta que talvez agrade muito mais, talvez não, com certeza, né? Agrade muito mais a Rússia do que exatamente a Ucrânia, tá? Vale lembrar que o Trump também colocou que tem uma carta na manga, que ele não apresentou todo o seu projeto, toda a sua proposta, e que deve ser uma proposta que os dois lados vão curtir. Será, pessoal, que o Trump tem razão? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, galera, notícias importantes sobre Igor Kirillov. Para quem não sabe, gravei para vocês um vídeo bem completinho ontem, né? Que ele é uma liderança que cuidava ali da questão das armas biológicas, armas químicas, tanto ofensivas como defensivas da Rússia. Vai lembrar, pessoal, que a Ucrânia já tinha até o colocado como um criminoso de guerra por ter usado equipamentos ilegais na guerra, como, por exemplo, gases sufocantes, por aí vai. Vai lembrar que a Rússia também desmente essas informações, tá? Fala que nunca utilizou tal equipamento. São informações divergentes. E ele também era responsável por fazer bastante propaganda anti-ocidental, colocando, por exemplo, a presença de projetos de biolaboratórios, armas biológicas, químicas, que os americanos, em conjunto com os ucranianos, estavam planejando para disparar nos russos. Talvez um dos casos mais famosos, mais emblemáticos, esteja cerca de, possivelmente, uma arma biológica mosquito, em que os americanos estariam planejando, com a ajuda de drones, colocar uma série de mosquitos para espalhar doenças na Rússia. Será que faz sentido? Não sei. Fato é que ele era um membro de topo, um membro de elite, e que a partir de um atentado ucraniano, fala assim, galera, porque por mais que a Ucrânia não tenha admitido publicamente, a BBC fala sobre isso, a Reuters fala sobre isso, o New York Times, e todos com fontes da inteligência ucraniana. A Ucrânia conseguiu fazer esse ataque. Trouxe para vocês que é uma grande preocupação, porque o ataque aconteceu por meio de um atentado, galera, com um patinete elétrico, né? Pô, convenhamos, né? Uma coisa relativamente simples, que deveria ter sido um pouco mais precavida, a 7 quilômetros de Moscou. Ou seja, a inteligência ucraniana tem fontes ali privilegiadas dentro da Rússia, consegue atuar de maneira bastante enfática. Por que isso não poderia fazer contra outros líderes militares? Ou até mesmo contra áreas residenciais? E aí você começa a despertar uma certa preocupação na população, porque, claro, a guerra está muito mais focada em ataques tal na Ucrânia, enquanto a população próxima do Kremlin não sente tanto. Talvez sinta as repercussões no sentido de propaganda, tal, né, as sanções econômicas, mas não sente tanto no sentido da violência. Poxa, se a guerra começa a chegar perto, o comportamento da população e dos líderes passa a ser completamente diferente. Tanto que a Rússia tem que dar uma resposta. Ela está devendo isso, e a própria Maria Zakharova já falou que isso vai acontecer. Mas também havia preocupações se os americanos poderiam ter participado desses ataques. Porque, de novo, o Igor Kirillov não criticava a Ucrânia, criticava a conjuntura, a dupla Estados Unidos e Ucrânia por meio desses supostos aí ataques biológicos. O Matthew Miller, porta-voz dos americanos, falou, galera, com todas as letras, tá? Olha, nós não temos nenhuma avaliação para fazer sobre esse ataque. Nós não estamos envolvidos e não sabíamos previamente que o ataque ele ia acontecer. Por enquanto, o que a Rússia tem para oferecer é a captura de um suspeito, aparentemente até já admitiu que foi ele o responsável, que é um homem de 29 anos, morador do Azerbaijão, que alega que ele foi recrutado pelas forças ucranianas para fazer o ataque. É tudo o que aconteceu? Houve interferência americana? Não houve. Por enquanto, é impossível a gente saber. Enquanto isso, galera, na Polônia, que eu sempre trago para vocês, talvez seja o país que mais mudou sua postura em relação à questão militar depois da guerra Rússia-Ucrânia, afinal está muito envolvida no conflito, embora não esteja na guerra de fato,
tanto pela questão territorial, faz fronteira com a Ucrânia, uma série de ataques, até mesmo drones russos, tá? Mísseis, né? Passaram pelo espaço aéreo polonês e depois voltaram para o solo ucraniano. Lviv, que é uma cidade constantemente atacada, está muito próximo da Polônia. A gente tem, por exemplo, a Polônia fazendo fronteira com o corredor Suwałki ali, que tem o exclave de Kaliningrado, que pertence à Rússia, tem o território de Belarus, que tem armas nucleares russas ali posicionadas. A Polônia, durante toda a Guerra Fria, fazia parte daquela aliança soviética, o próprio Pacto de Varsóvia, que é a espécie de OTAN soviética, durante a Guerra Fria. Pacto de Varsóvia, Polônia. Ou seja, a Polônia fazia parte desse eixo oriental e depois do final da Guerra Fria foi um dos países que mais se alinhou com os interesses ocidentais. Seja entrando para a OTAN, entrando para a União Europeia, é fato, né? A Polônia, quando a gente fala hoje da OTAN, querendo fazer com que os países gastem 3% do seu PIB em defesa, a Polônia está gastando praticamente 6%, comprando Black Panther, sistema de defesa ali, do sistema Patriot de defesa, os mísseis Ataque-MS também. Cara, os poloneses se armaram demais. Tem medo de um eventual conflito. Para vocês terem uma noção do que está acontecendo na sociedade polonesa, foi deliberado pela política local que todos os adolescentes, aparentemente ali de 12 a 15 anos, eles vão ter aulas com armas de, não posso falar as palavras aqui no YouTube, né? Obrigatórias no país. Já foi testado em algumas escolas, mas deve se espalhar para cerca de 1,8 mil escolas, que é o que existe ali mais ou menos aproximadamente na Polônia. Ah, entendi, professor. Isso quer dizer que na educação física, aí vai jogar um futebolzinho ali, né? Se mirar no Lewandowski e tal, os caras vão, né? Não, não é isso, né? Cara, são treinamentos específicos, mas, claro, sem usar projéteis, e sim com lasers e com alvo com sensores, né? Claro. Mas, mesmo assim, já mostra, cara, o potencial, a preocupação dos países do leste europeu. Reativação de bunkers na Suíça, na Alemanha, treinamento com armas, não posso falar, falei, né? Aqui na Polônia. Cara, preocupação existe. E para finalizar, uma guerra pode estar se aproximando no continente sul-americano, hein? Pelo menos são as segundas palavras argentinas que foram bastante contundentes. Para quem não sabe, a relação entre Milei e Nicolás Maduro talvez seja a pior possível. O Milei é um grande aliado dos Estados Unidos, é um grande defensor do pensamento liberal, talvez até libertário, né? Ou seja, um anarcocapitalista, enquanto o Nicolás Maduro é o defensor aqui do regime bolivariano, do neossocialismo aí para a América do Sul do século XXI. Pois bem, galera, as disputas elas vão no sentido de diplomático, de críticas públicas, de confisco, por exemplo, de aeronaves e até mesmo como a Argentina não reconheceu a vitória do Nicolás Maduro e teceu grandes críticas ao sistema eleitoral, a Argentina saiu da embaixada. Inclusive falou assim, Brasilzão, vocês ainda conversam um pouco com o Maduro, não conversam? Tem como vocês cuidarem da embaixada para mim? Só tem um problema. Tem 6 pessoas que faziam parte do governo, né, da coalizão da Maria Corina Machado, que estão sendo perseguidos pelo Estado venezuelano. Tem que dar conta deles porque eles estão ali, ó, sob a minha proteção. O Brasil aceitou e por enquanto tá lá. Claro que a Venezuela, o pessoal cerca, corta energia, corta água e tal, mas enfim, né? Eles estão protegidos ali pela defesa brasileira que está representando a Argentina na sua embaixada. Agora o que a gente teve foi um oficial que pertencia, na verdade pertence, né, à Força de Segurança Nacional da Argentina, que é o Nahuel Agustín Galo. Ele estava na Colômbia quando entrou no território venezuelano, aparentemente para fazer visitas a alguns familiares. Foi preso. E há especulações que ele esteja não em qualquer prisão, mas na prisão de Helicoide, que é uma das prisões da Venezuela que existem denúncias de enfim, né, no mínimo ali desrespeito aos direitos humanos. O Milei foi enfático, tá? Olha, o que aconteceu é que o Maduro está sequestrando um argentino. É uma prisão arbitrária e injustificável, já que o único crime que ele cometeu foi visitar a sua companheira e o seu filho. A Patrícia Burit, que é a ministra da Segurança, inclusive ex-candidata à presidência da Argentina, foi mais crítica ainda, tá? Ela falou ali, ó, haverá consequências, hein, Nicolás Maduro? Você sofrerá as consequências. Cada minuto que você o segura fica mais explícito o miserável opressor que é. E caso você não o solte, você vai sofrer com as consequências. A questão é, quais são essas consequências? Consequências militares? Consequências econômicas? Vai sancionar ainda mais a Venezuela? Entende?
Então, qual que é o tipo de consequência que pode fazer caso o argentino não seja liberado? É difícil pensar. Por enquanto, Milei fala em agir do campo de vista diplomático, convocando mais uma vez Brasilzão. Aliás, Milei, sempre que precisa tá chamando o Brasil aí, né? Pô, você negocia com o Maduro, ó, vai lá discutir com o cara. Brasilzão e Colômbia, e até possivelmente convocar o Papa para negociar também com o Nicolás Maduro. E se não der certo, hein? Quais serão as retaliações por ter prendido, não se sabe exatamente aonde, um responsável pela segurança argentina? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.